Muito bem, pessoal. Então, vamos dar início à aula, né? Teve um pessoal aí que ainda está chegando. Então, como eu falei, a ideia hoje é a gente falar das leis de Newton, né? Já estava bem na hora, na verdade, de a gente falar. Tanto que o pessoal de quarta-feira, né? Que pessoal que está fazendo matéria comigo na quarta-feira de física geral, né? A gente precisa dar uma certa avançada lá, porque a gente precisa, né? Sair dessa parte só de vetores. Né? Eu estou até um pouco incomodado, né? Acredito que a gente tenha que avançar, vou ver se eu faço uma aula mais condensada, né? Para a gente conseguir avançar um pouco mais, para não parar muito, né? A gente teve problema de feriado aí, esses dias atrás, que interrompeu um pouco o andamento. E aqui com a gente está tranquilo porque a gente está no aula de laboratório, então a gente tem uma certa liberdade de trabalhar alguns assuntos, mas lá não, né? Na física geral a gente tem uma parte teórica, né? Claro que para embasar aqui a parte experimental, em que a gente tem que andar um pouco. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai falar. Oi Maria. Ah sim, falando. Nessa primeira parte a gente vai ver o fundamento, né, como as coisas se iniciam, se tratando de Newton, né? Newton tem uma frase famosa, né, que tudo que ele conquistou, né, ele estava sobre ombros, né, de gigantes. Né, todas as descobertas de Newton, né, ele teve como base, como ponto de partida, né, grandes avanços que foram ao longo da história, né, da humanidade sendo construídas, né, como um tijolinho, né, e as peças foram se encaixando, né, e a grande peça, né, dessa construção do conhecimento relacionado aos princípios físicos, né, foram observados por Galileu. Então, engraçado que Galileu, eu lembro disso, que eu já li vários livros, né, a respeito da biografia de Newton, Galileu e outros físicos. Assim, a gente sempre, querendo ou não, tem essa curiosidade. E aí o Galileu, ele morreu no mesmo dia em que Newton nasceu, né? Engraçado isso. E nesse século também, né, nosso, de 2000, aconteceu, é, aliás, né, no século 20, em 1900 e, se não me engano, 1956, foi, o Einstein morreu em 1956. E no mesmo dia nasceu um outro físico, né? Eu estou falando o dia, mas é o ano. Estou confuso aqui. O mesmo ano em que Galileu morreu, Einstein nasceu. Não é no mesmo dia, no mesmo ano, né? E, e a mesma coisa aconteceu no século passado com Einstein. Einstein morreu em 1956. Nesse mesmo ano nascia Stephen Hawking, que é aquele físico famoso lá da cadeira de rodas e tal, que morreu, né? Acho que morreu alguns anos atrás aí. Acho que em 2015, né? 2014, não lembro a data que ele morreu. Tá bom? Então, são algumas curiosidades que eu digo assim, de tempos em tempos a gente vai tendo novas gerações de pessoas brilhantes, né? E, e aconteceu esse caso em que o Galileu, ele foi o grande observador da mecânica, né? Do que seria tão chamada a mecânica, né? Newton, na verdade, que conseguiu, né, estruturar uma teoria, mas Galileu foi o grande observador. Galileu foi o primeiro físico experimental, podemos dizer assim. Realmente um físico experimental
que ele pegou, né, assim, vamos dizer, um cientista, né, não precisa ser um físico exatamente, mas que ele tinha outras ideias e tudo, mas outras atuações, mas eu digo, ele da parte experimental. Então vocês estão trabalhando com laboratório experimental e essa todo esse aparato experimental de análise de teorias, né, hoje em dia são bastante bem explicadas e fundamentadas, né? Mas na época de Galileu isso tudo não existia, né? Era muito, não existia essa questão de você provar uma teoria a partir de uma experimentação, né? Então a gente pega lá, igual a gente fez, né, mede a massa numa balança, depois tira o mede o volume e faz uma conta. Não, essas coisas não existiam na época de Galileu, né? Então ele fez uma observação, galera. Ele fez uma observação a respeito de bolinhas, né, rolando em planos inclinados. E quanto mais polido, né, quanto mais lisinha era a superfície, mais as bolas rolavam. É um experimento bem bobo, né? Bem, para a maioria das pessoas seria simplesmente uma forma né? Uma bolinha de gude lá, para quem já jogou bolinha de gude, né? Então ele já percebeu ali que existia uma velocidade maior para aquelas bolinhas que andavam pela superfície mais lisa, tá certo? Então, estudando os movimentos dos corpos em superfícies cada vez mais planas e lisas, Galileu afirmou, né, ser necessária uma força para modificar a velocidade de um corpo, mas nenhuma força é exigida para manter essa velocidade constante. Então, se você tem um corpo com certa velocidade, né, você precisa de uma força, né, precisa de uma força externa para modificar a velocidade dele. Ou você vai aumentar a velocidade do corpo, né, empurrando ele na direção do deslocamento, né, na direção da velocidade, ou você vai diminuir, né, interferir no movimento, né, provocando uma força no sentido contrário ao da velocidade. Ou, né, se você tem então um caso de nenhuma força, né, então esse corpo vai se manter em velocidade constante. Então esse aqui era o famoso Galileu Galilei. Então, em outras palavras, pessoal, né, para fundamentar bem, eu falei, o pai, né, da física experimental, do princípio, a gente falou um pouco já, né, do método científico, né, o pai do método científico. O pessoal respondeu lá as questões, né, gostei, tem bastante coisa interessante, né, naquela análise que vocês fizeram da parte experimental, né, com relação ao método científico. E então Galileu ele sintetiza, a gente sintetiza as ideias da seguinte maneira, né? As ideias de Galileu sobre o movimento foram sintetizadas por Newton, como eu já comentei, né? E ficou conhecida então como a primeira lei ou lei da inércia, tá bom? Então essa teoria relacionada a inércia, né, a lei da inércia, ela só foi, na verdade, formalizada por Newton, mas ela já tinha sido bastante explicitada, né, vamos dizer assim, bastante discutida por Galileu, que diz o seguinte, que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar de estado por força nele aplicada. Tá bom? Então, pessoal, inércia, né? Acho que todo mundo já ouviu falar desse conceito. E aí, galera? Oi. Tá me ouvindo bem? Então a inércia ela é muito legal. A inércia ela é muito comum, né? A gente ouve, né, principalmente naquelas piadas internas entre, né, professor de física, que é assim, sai dessa inércia, né? Faz alguma coisa.
sai do seu estado de inércia. Por quê? Porque a gente sempre caracteriza a inércia como realmente aquele tendência do corpo permanecer em seu estado de repouso, né? Ricardo, significa parado, mas a pergunta que fica é a seguinte: o movimento da Terra com relação ao Sol é um movimento inercial? Você falou que inércia significa parado. Agora vamos interpretar essa última parte aqui, ó, a menos, né? Ó, ou de movimento, então todo o corpo permanece em seu estado de repouso, né? Em seu estado de repouso. Agora vamos cortar essa parte aqui, né? E vamos pular direto para todo o corpo. Aliás, todo o corpo em estado de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar de estado por força nele aplicada. Então, Ricardo, olha só, o que acontece? A gente possui então um movimento chamado movimento inercial, certo? Em torno do Sol. A velocidade da Terra, né, com relação, né, o movimento da Terra em relação ao Sol é chamado de movimento inercial. Porque, veja, o corpo, né, que é a Terra, ele permanece em seu estado de movimento. E é por isso que a gente tem, né, os anos, né, os dias passam à medida que a Terra rotaciona, né, em torno do seu próprio eixo. Então, cada dia que a gente tem, 24 horas, é o tempo que a Terra leva, né, para girar, né, fazer em volta de si mesma, né. Então, por isso que a gente tem as 24 horas, né, que é um dia. A gente determinou como sendo o dia, né. E por convenção, né, um dia dura, né, um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. E os 365 dias, né, ou seja, um ano, é o tanto que a Terra leva, né, o tanto de tempo, né, uma medida de tempo também, que a Terra leva para, né, fazer um movimento completo em torno do Sol, certo? Se a Terra aumentasse a velocidade ou diminuísse, o que ia acontecer com o nosso ano? Iríamos ter um ano mais, né, um ano, né, às vezes é a impressão que a gente tem, né, Ricardo? Às vezes você tem pô, esse ano passou voando, né, cara? Aí você para pensar, bom, mas espera aí, será que a Terra deu uma corridinha, né? Correu, avançou um pouco mais assim, para perto do Sol, né? Ou será que é impressão nossa? É obviamente que é impressão nossa, porque a velocidade da Terra em torno do Sol é constante, tá certo? Por que ela é constante? Por que eu sei que ela é constante? Porque, claro, né, gente, a Terra gira, né, a cada movimento de translação, né, em torno do Sol, a gente sabe que dura um ano, né? Claro que tem as variaçõezinhas, tem lá o ano bissexto, né? Sempre tem um avanço quando a Terra se aproxima um pouco do Sol, né, no periélio, ocorre um aumento relativo, né, da velocidade, mas esse aumento relativo da velocidade da Terra, quando está um pouco mais perto do Sol, né, que seria no nosso relacionado ao inverno, né, e ao verão e tudo mais, ele também tem uma compensação quando ele está um pouco mais longe, né, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, né, o Sol está aqui, né, o movimento da Terra em relação ao Sol é um movimento, né, galera, um movimento elíptico, tá? Então, quando a Terra está longe, né, é claro que aqui é uma elipse muito grande, né? É quase um círculo, na verdade, né? A Terra gira em torno do Sol quase como um círculo, mas existe uma excentricidade aqui que é relacionada né, a essa distância. Então tem época que a Terra está aqui, né? Um pouco mais perto do Sol, tá certo? Então a gente sabe, mesmo assim, né, a gente sabe que a velocidade da Terra é constante, né, em torno do Sol, tá bom? Então, Ricardo, é um movimento inercial. Vamos seguir que tem mais coisa interessante. Então, olha, definindo que
né, a primeira lei, né, que é a inércia, diz o seguinte: todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em seu estado, a não ser que atue sobre ele uma força. Então, galera, claro, né, você falou aí, Ricardo, que inércia tem o significado de estar parado, né? Na verdade, não é exatamente estar parado, ele está em um estado de repouso, né? O estado de repouso envolve o seguinte: naquele referencial ocorre que aquele corpo, né, ele apresenta um movimento, um estado de repouso que seria uma velocidade zero, né? Mas olha só, lembra daquele exemplo, né? Você está andando no ônibus, né? Você está dentro do ônibus, aí você olha para o lado, né? Você tem uma pessoa sentada do seu lado, você e a pessoa, vocês estão parados, certo? Mas aí as pessoas que estão olhando você que estão do lado de fora no ponto de ônibus, né? Olham você em movimento, tá bom? Então, ou seja, existe uma relação de referencial, né? Então toma cuidado, porque tudo tem uma certa relatividade, né, definida a partir do que a gente chama de referencial. Então o meu referencial dentro do ônibus indica que eu, o motorista, né, todos os passageiros, né, eles apresentam, né, eles se apresentam internamente no ônibus em repouso. Agora, com relação às pessoas que estão fora, vocês estão em movimento, né? Lembre-se disso. Então, relacionando isso aí, né, que o Ricardo falou, ó, o que algumas vezes a inércia é associada à preguiça, né? Aí tem aí uma tirinha, ó, do Garfield. Você é preguiçoso, né? Vamos ler aí a tirinha. Deixa eu aumentar um pouco, tá um pouco, né, embaçado. Então tem essa confusão. O Garfield está fazendo um experimento, né, da primeira lei da física, né, a lei da inércia, mostrando que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, ou seja, né, deixa ele tirar o cochilo dele aí, né, o que mostra, claro, para muita gente que muita gente está, na verdade a gente conhece várias pessoas, né, o pessoal da Bahia aí, né, minha esposa, né, a família dela ainda mora na Bahia, eu vou para lá todo ano, né, a gente sempre tem essa brincadeira com os baianos aí, né, adoram uma rede, né, gosta de uma... É brincadeira, né, pessoal? Não estou sendo... Né, não estou querendo aqui fazer bullying com ninguém, né? Mas é a brincadeira que quando a gente fala em preguiça, a gente lembra sempre do baiano, né? Fazendo aquelas piadas, né, de rede e tudo mais, né? Então envolve bastante os famosos, né, baiano na rede. É uma brincadeira, viu? Vamos levar na boa. Então é isso aí. A gente não pode confundir, até porque muitas vezes, né, Ricardo, fica muito caracterizada a inércia como o estado de repouso, mas isso não é verdade, tá? Estado de repouso. Eu tô falando porque, né, eu tenho muitos amigos, familiares inclusive, que são baianos, então eu me dou a liberdade de fazer essa brincadeira, tá bom? E, enfim, a, aí então a questão que fica é a seguinte: lembre-se disso. Agora, ao invés de você pensar na inércia como algo que está em repouso somente, lembra da velocidade da Terra, que é um movimento inercial, porque a velocidade não muda, né? Não há mudança de velocidade, então ela permanece em um estado de movimento, ou seja, em um estado de velocidade, né? Estado inercial, estado de movimento, né, inercial. Perfeito? Aí tem um vídeo interessante agora. Deixa eu pegar para vocês aqui, que eu acho que eu vou ter que ligar no... Eu vou ter que ligar na tela aqui para vocês assistirem, tá?
É rapidinho, não é muito longo, né? Mas eu acho que eu vou ter que ligar o meu áudio, eu vou ter que deixar aberto o meu áudio aqui. Espera um pouquinho. Estão me ouvindo aí, pessoal? Então, olha só, aqui é um exemplo de um teste de colisão de carros, né, envolvendo testes de impacto, né? Então, para o sistema de referência deste carro, tudo se passa como uma força estivesse puxando os bonecos de teste para frente, quando o carro para repentinamente. Contudo, essa força não existe. Os bonecos devem continuar a se mover para frente em virtude da primeira lei de Newton. Então, galera, lembre-se disso quando o motorista, né, do busão, né, frear em cima, né, do ponto lá que você está lá em pé, aí você quase cai, né? Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, né? Então, o que acontece? O ônibus está em movimento, de repente ele muda repentinamente o estado que ele estava e, você que estava justamente com o movimento, né, do ônibus tende a permanecer naquele movimento, tá certo? Então, isso é muito interessante porque isso é um princípio muito importante para estudo de teste de colisão. Vou mostrar para vocês até porque nosso objetivo aqui é falar de coisas importantes envolvendo, né, envolvendo a área de física geral, todas as aplicações aí. Deixa eu aumentar o volume, que eu acho que vocês vão ter que ouvir pelo meu volume. São 3 minutinhos e meio, tá? Tá conseguindo ouvir, pessoal? Os carros vivem em constante evolução. E isso não se resume a estilo, não. Estão ouvindo? Eles estão muito mais seguros também. Dá uma olhada nesse crash Mas test para não tá sentir vendo, a né? diferença. Não tá passando. Dados de uma das associações automotivas mais antigas deixa eu da parar Nova pouco. Zelândia A gente mostraram tá ouvindo, que mais da professor, metade das mortes tá nas funcionando? estradas daquele país acontecem em veículos produzidos antes dos anos 2000. Tá cortando um pouco Por o isso, microfone seu. Tá, espera um pouquinho, deixa eu parar um pouco. Deixa eu voltar aqui. Os carros vivem em constante evolução. E isso não se resume a estilo, não. Eles estão muito mais seguros também. Dá uma olhada nesse crash test para sentir a diferença. Dados de uma das associações automotivas mais antigas da Nova Zelândia mostraram que mais da metade das mortes nas estradas daquele país acontecem em veículos produzidos antes dos anos 2000. Por isso, a NCAP, entidade que classifica os padrões de segurança dos carros vendidos na região, promoveu um teste de colisão frontal com 2 carros à mesma velocidade de 64 km por hora. No caso, 2 unidades do Toyota Corolla, que está há 50 anos no mercado, só que de gerações distintas, um de 1998 e outro de 2015. E olha o resultado. Nossa, que louco, né? Muita gente ainda acredita que os carros mais antigos eram mais seguros porque tinham carroceria mais robusta, rígida, dando a impressão de que eram muito mais fortes. Pois se você é mais um que pensa assim, fique sabendo que isso não passa de mito. Se os veículos mais recentes parecem desmontar num choque, há uma boa razão por trás disso. Apesar da segurança veicular ter melhorado muito com o passar dos anos, em grande parte pela introdução de novos dispositivos, é importante saber que o chassi é o pilar fundamental da segurança.
Veja que o teste deixa a diferença absolutamente nítida, é ou não é? E no modelo mais recente, apesar do estrago por fora, o importante é que a cabine ficou quase intacta, ou seja, cumpriu o objetivo de proteger melhor os passageiros. Nada parecido com o estado em que ficou o Corolla antigo. No Brasil, o governo federal promoveu alterações na legislação automotiva nos últimos anos, incluindo a partir de 2014 a obrigatoriedade do sistema ABS nos freios e de airbags para motorista e passageiro dianteiro. Já o controle eletrônico de estabilidade, conhecido como ESP, será exigido em todos os veículos a partir de 2022. 2 anos antes, a exigência já passa a valer para os cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros. Essa da criancinha é interessante, né? Mais um ponto para se pensar. Ainda hoje, um grande número de pessoas prioriza rechear o carro com acessórios para melhorar o conforto e a estética, enquanto os equipamentos de segurança são vistos como um gasto dispensável. Para quem está neste time, nossa sugestão é rever os conceitos. Segurança não é e não deve ser artigo de luxo. Bem, aí uma curiosidadezinha, né? Pra vocês. Tá bom, pessoal? E aí, curtiram o vídeo? Conseguiram ver? Tem um link aqui, ó. Né? Mais pra frente, aí, se vocês quiserem assistir de novo, né? Então, vocês viram, né? A base fundamental dessa simulação que eles fizeram, né? Envolvendo o teste de colisão é a primeira lei de Newton, né? Então, obviamente a gente sabe que os bonecos que foram simulando ali o ser humano, né? Eles foram lançados, né, na mesma direção do movimento, mas a proteção, né, e tal, que envolve todo o sistema da cabine, né, foi evoluindo, né? Acho meio interessante essa comparação do carro, né, um carro da década de 90 com o carro de agora, né, bem legal. Bom, pessoal, o link, pega que eu fechei, né, acabei fechando, não era pra ter fechado, e aqui eu não consigo pegar, espera aí um pouquinho. Tá aqui no... Já pego pra vocês ver. Deixa eu ir seguindo enquanto abre o... Então, olha só, resumindo, né? A massa e inércia são proporcionais. Obviamente, né, pessoal? Se você tem uma massa muito grande, né, um caminhão que está indo, né, um caminhão com pedra, né, com aquelas rochas enormes, né, andando na rodovia, para ele conseguir frear é muito mais difícil do que um automóvel pequeno, né? Por quê? Porque, de novo, a massa, né, o tamanho da massa é proporcional à sua inércia. Então, se ele está andando com tal velocidade, ele vai ter muito mais inércia. Todo mundo entendeu isso, galera? Ele vai ter muito mais inércia, ou seja, o movimento permanece, né, naquele estado, né, em que ele configurava lá com tal velocidade e tal, com tal energia, né, também, né? A gente tem que falar sempre que a energia é a parte fundamental ali, né? Tudo bem, então agora vamos seguir, né? Vamos seguir, a gente tem que falar um pouco mais. Agora falando da segunda lei de Newton, da segunda lei, que é a equação fundamental. Então a gente vai condensar tudo, né, porque a gente vai aplicar isso, tá, pessoal? A gente vai aplicar essas 3 leis, né? Claro que a gente não vai entrar em detalhe de cada uma, a parte de detalhe de cada uma envolve lá nossas aulas teóricas de quarta-feira, né? Então olha só, na segunda lei, né, chamada equação fundamental, é a famosa F igual a MA, né?
a gente entende que a aceleração de objeto ela é diretamente proporcional à força resultante que atua, né, sobre determinada massa, né? E a aceleração ela também é inversamente proporcional à massa, tá? O que eu quero dizer com inversamente proporcional à massa? Quando eu altero a massa, ou seja, quando eu aumento o valor da massa, né, eu diminuo a aceleração, tá certo? É isso que quer dizer inversamente proporcional. Se eu tenho uma massa pequena, né, uma massa, né, bastante menor, né, eu vou ter uma aceleração maior, tá? Essa é a relação principal que essa fórmula nos fornece. Então, se eu tenho uma aceleração grande, eu vou ter uma força grande, né? Então, é diretamente proporcional, ou seja, está vendo a igualdade aqui, né? Existe então uma relação de proporcionalidade. Então, o que a gente entende? Que a força resultante, né, que é a massa vezes a aceleração, a força resultante, ela é, galera, quando eu tenho essa expressão aqui, eu tenho, na verdade, que essa é a somatória, né, das forças, tá? Então, às vezes, o pessoal confunde, em física mesmo, né? Quando eu tenho essa expressão, você fala assim, mas por que tudo se relaciona a essa expressão? Aí chega nos exercícios, não tem. Nos exercícios não é assim que a gente vê. Nos exercícios tem lá um monte de força, não tem só uma força, né? O pessoal deve ter pensado já várias vezes. Não tem só uma força, porque aí vai ficar fácil. Uma força, eu sei que se ele tem uma massa, tem uma aceleração, pronto. Então aqui, galera, o fundamento de Newton, né, que essa foi realmente uma visão que Newton obteve e que foi muito importante para também condensar, porque, veja bem, uma coisa é você encontrar uma teoria bacana, super importante, só que com uma equação super complexa, difícil, cheia de coisas que ninguém entende, né? Newton conseguiu, na verdade, reduzir o máximo possível em um conceito que você tem, só 3 termos, né? Força, massa e aceleração. Mas claro, né, você estudando a fundo, você vai lembrar que, por exemplo, você tem uma força atuando aqui, né? Então, seu livro aí, né, que está sobre a mesa, né, ele tem uma força atuando sobre ele. Essa força, a gente sabe que é o que? É uma força peso, né? Bom, e você sabe também que existe uma outra força, né, atuando, que é a normal. Por isso que ele está o quê? E a gente sabe que o somatório dessas forças, ou seja, o peso, né, do livro, né, o livro tem uma massa aí, sei lá, 400 gramas, né? Vamos supor. E aí, pessoal, tá me ouvindo? Desconectou?
Tô gravando porque eu gosto de gravar. Nossa, aí, mais de 30 minutos sem gravar. Ai caramba, tudo bem. Deixa eu pra lá. Então as aplicações são essas. Então, né, a massa do objeto não varia, tá bom? A gente já falou disso, né? Vamos continuar. Rodolfo quer falar alguma coisa? Aqui alguns exemplos, né, de força, né? Atração gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra. Olha o tamanho, né, do valor. 10 a 22, né? Graças a Deus que a gente está preso ao Sol, né? O Sol é a nossa fonte de energia. Então a força de propulsão de um foguete, né? Para a gente sair da órbita, né, da Terra, né? Aí tem o peso de uma baleia. O peso, no caso, seria a força, seria o peso, né, a massa dele vezes, né, a aceleração da gravidade. Força de propulsão máxima de uma locomotiva, né, bastante alta também, né, porque a locomotiva é bastante coisa, né, você tem bastante peso. Peso aproximado de um homem com massa de 110 kg, né, a gente já sabe, peso da maçã, 1 newton. Peso de um ovo de um inseto, né, menor ovo de um inseto, né, atração elétrica de um próton e elétron no átomo de hidrogênio, peso de pequena bactéria, peso de um átomo de hidrogênio, atração gravitacional entre próton e elétron no átomo de hidrogênio. Caramba, 10 a menos 47. Essa aqui eu nem lembrava. Caramba, essa aqui é interessante, né, cara? Menos 47 é zero pra caramba. Acho que dá o que? Um quilômetro de zerinhos, né? 0,000. Aí, gente, mais um. Agora a gente vai falar de força normal, né? Como o André tinha falado, tinha me perguntado. A força normal ela existe aqui, ó, sempre com contato, né? Aqui eu só tirei a mesa para exemplificar, né? E sendo que a normal e a força peso, né, elas possuem aqui uma relação em que a força peso ela é igual a normal, né, a sentido oposto da normal. Só que a gente costuma sempre falar, pessoal, sempre da força peso a partir do ponto central do corpo, né? Por isso que a gente detalhou aqui dentro, né? Peraí que eu passei muito rápido. Aqui a gente tem a tração dos fios, né? Quando você tem a força ocorrendo em um fio, isso é muito interessante. Num fio, né, obviamente, ideal, né, que não tem aquela parte elástica, né? Então você tem a comparação-reação muito visível, né? Quando você puxa em determinado sentido, né, ocorre o que? A resistência, né, no sentido contrário, né? Claro, né, obviamente levando em conta a força de atrito aqui, né, que está relacionada com a normal, como a gente vai ver, né? E aqui a gente tem os outros bloquinhos, né, com sentidos diferentes e aqui não rodando, né? Então, pessoal, olha aí, a força de atrito, como eu tinha falado, ela tem uma relação direta do contato, né? Então, a força de contato entre o bloco, né, e uma superfície, né, caracteriza, então, se você tem a normal, quer dizer que você tem a força-peso, né, as duas não andam separadas, ou seja, em Y eles são bastante relacionados, e em X o que você tem? Que a força dada né, aplicada em um sentido, né, vai estar, né, relacionada com a força de atrito no sentido contrário. E como isso acontece, pessoal? Olha aí, ó. Então, se você tem duas placas metálicas, né, aqui dentro, ó, por mais lisa que ela seja, né, pensa numa placa lisinha, polida, super trabalhada, né, por mais que ela tenha, né, uma certa baixa rugosidade, o que você vai ter?
um pouco ainda, né, desses poros, dessas regiões, e também a atração entre os dois materiais, né, porque aqui você tem uma nuvem eletrônica aqui, né? Ou seja, vai ocorrer ainda esse contato, né? Esse contato ele, né, ocorre de maneira que vai ter ainda um nível de atrito, né? Sendo que para uma força de atrito, né, em um objeto que está parado, você tem aqui o fator, né, que é o coeficiente de atrito estático, μ, né, o μe, relacionado ao anormal, né, que é uma constante, obviamente a gente sabe que é uma constante porque a normal é igual ao peso, né, do objeto. E a força de atrito dinâmica, né, que é o que? É relacionado com o coeficiente de atrito dinâmico, né? A pessoa deve lembrar disso no ensino médio, a gente vê essa parte também, né? Bem, então olha aí. Para terminar aqui, né, a gente finaliza com esse exemplo bastante interessante aqui, né? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa pulando aqui de um helicóptero, né? Vamos pensar que ele tem aqui ele vai abrir, né, para não ficar um negócio meio triste. Tem aqui, parecendo uma árvore, né, mas vai parecer que foi um crime, né? Está acontecendo um crime, tem aqui ele vai abrir aqui um paraquedas, tá, pessoal? Então a força da gravidade, né, é igual a 1000 newtons, a massa da pessoa aqui, né, do camisa do Brasil aqui é 100 quilos, tá bom? E aí a gente sabe que a aceleração da gravidade, né, obviamente, né, para baixo é 10, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, galera? Então agora eu vou explicar a atividade, ó. Aqui são as referências, né? Eu vou explicar a atividade, que é a seguinte, ó. A atividade prática, ela envolve o quê, né? O que a gente vai ver? No final da atividade, o aluno será capaz de compreender os fenômenos referentes às leis de Newton, compreender a relação entre força, massa e aceleração. Quais são os conceitos relacionados? Olha aí, ó. Tem que aumentar um pouquinho, né? Porque ficou meio... A gente tem que a mecânica, ela respeita as leis de Newton, né? No qual a gente tem, que podem ser as três, né? Primeira, segunda e terceira lei, né? Titulada como princípio fundamental da inércia, né? No caso da primeira lei. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, né? Que é a segunda lei. Terceira lei, que é dinamizada, como toda ação há sempre uma reação oposta igual à intensidade. Então, para o primeira lei, você tem que ela indica que todo corpo permanece em repouso ou em MRU. No 2, você tem que a mudança de estado, o movimento proporciona a força aplicada. E aqui você tende a ter um sentido oposto, né, a ação da força. E depois aqui a gente tem que seja para não haver, né, a primeira lei, a menos que seja a força forçada a mudar aquele estado. E aqui você tem a implicação da segunda lei, que é F igual a MA, e aqui o sentido, né, envolvendo ação e reação, que são corpos diferentes, né. Essa segunda lei ela é mais fundamental, por isso ela tem mais, né, relações que seriam relacionadas à força, à massa do corpo e à aceleração. Só para fundamentar, né, a nossa análise, né, para resumir. Aí, pessoal, olha só, aqui ó, tem a nossa simulação. Já vou mostrar qual que é. Que é a seguinte, ó. A simulação vocês vão achar ela no site, né, do PET Colorado, com força e movimento de noções básicas, tá? Cadê essa aqui? Deixa eu abrir, ó. Oi. Ah, sim, eu vou fazer isso agora, peraí. É isso aí, ó, força e movimento, noções básicas. Deixa eu clicar lá para explicar onde vai ser.
Cadê? Aí, pessoal, vocês vão ter que entrar na simulação, e aí tem vários, né, dentro dessa simulação tem vários, né? Tem acho que 4 tipos de simuladores. Aí eu vou querer que vocês façam você clica lá mesmo, lá no próprio videozinho mesmo. Isso. Alguns você pode até clicar, alguns você pode clicar direto no videozinho e ele baixa, né? Aí você tem que baixar o simulador, que eu acho que ele é um pouco mais pesado. Mas esse não, esse vai direto na internet. Então olha só, o primeiro envolve cabo de guerra. Esse aqui é mais simplesinho, né? Para o pessoal mais, né, que está lá iniciando ainda. A gente vai pegar aqui, ó, o de movimento, tá? Vai começar por ele, que é esse aqui, tá? Aí você pode vir e clicar aqui nos marcadores, ó, que tem como mostrar a velocidade, né, o peso do bloco. Aí você pode trocar o bloco, põe a geladeira em cima do skate, né, e tudo mais. Aí você pode aplicar aqui, ó, uma quantidade de energia, uma quantidade de força, né. Pode ir lá e colocar um camarada em cima da geladeira, tá? Isso tudo, e você vai medindo a velocidade, né, a partir dessa força que você propôs, né? Você pode aumentar a força, e aí você vai aumentando a velocidade e tudo mais. Essa é mais simples, né? A gente começa sempre da mais simples, né, pessoal? Esse aqui é um deles, que a gente tem esse, e o outro que a gente vai usar é relacionado a atrito, né? E é a mesma coisa, só que agora a gente tem a força de atrito, né, que é esse aqui. Então você tem como, por exemplo, tirar, né, o André estava falando lá do atrito. Coloquei a superfície toda gelada aqui, André, tá vendo? Eu vou aplicar uma força, ó. Eu vou aplicar uma força de 50 newtons. Fica olhando a velocidade, como é que vai ficar. Está conseguindo ver, pessoal? Tirei todo o atrito, né? Tá indicando aqui a soma das forças. Dá pra ver, né? E fica reparando o que vai acontecer. Ele vai, obviamente, a velocidade vai aumentar, né, até um certo máximo. Por quê? Porque não existe limite, né? Não existe força contrária, não existe atrito. Então, ele vai chegar numa velocidade máxima, né? Claro que aqui a gente vai chegar na velocidade 40, né, que é a parte máxima. E aí você chega na velocidade que essa velocidade vai aumentar cada vez mais. Só que a gente para por aqui, né, só para mostrar, exemplificar, tá bom? E aí tem como colocar com atrito. Quando você coloca com atrito, o que vai acontecer? Né? Você aplica uma força de 50 N, nem sai do lugar. Você aplica de 100 N, também nem sai do lugar, né? Vou colocar a somatória das forças. Coloca 150 e começa a andar, né? Tá bom? Aí tem aqui o cálculo, tá vendo? Ó, da força de atrito. 94 e 56 é o que resulta, né? Tá bom, pessoal? Bacana, né? Então tem como você medir direitinho, para você entender exatamente o que está acontecendo. Tá bom? Diga, Maria, qual que é a sua dúvida? Então aí, além disso, vai ter também de aceleração, que é envolvendo esse aqui, né? Que tem aí vamos medir tudo, né? Aceleração, valores, soma e tal. Sim, Maria, ele não naquele caso não, ele não sai do lugar. Aqui também dá para fazer, né? Nesse caso. É porque realmente a força não era suficiente, ó. De 50 não deu, né? Você aplicou o dobro, ele não tem o que? A força de atrito, nesse caso, se você calcular a partir da massa do objeto, né?
sabendo a massa do objeto, você sabe que essa força ela não é suficiente para tirá-la do lugar. Certo? Você precisa aplicar uma força superior, vamos colocar 150. Para aí sim você ter uma resultante, né, que é o que o André falou aí, que seja o que? Diferente de zero. Sendo uma resultante diferente de zero, você vai fazer com que o bloco né, tenha uma aceleração de 1,12 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Bacana, né? Olha só, pessoal. Como a gente está com esse limitador aí, né? Já falei várias vezes, né? A gente não poder fazer aulas de laboratório, essa é a única maneira que eu estou encontrando para a gente trabalhar os conceitos experimentais, né? Claro que aqui é um experimento virtual, né? Longe de ser também algo também ideal para a gente fazer nossas aulas de laboratório, mas é a única forma que eu estou encontrando. Estão me ouvindo? Eita, Costa. Oi, parece que caiu. Oi, tá me ouvindo aí, pessoal? Ah, vai voltar. Tô ouvindo você. Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Voltou? Aqui tá mascando, né? Tá bom. Onde você não escutou, Maria? Não, pessoal, é basicamente isso, né? Deixa eu voltar aqui. Estão me ouvindo agora? Oi. Então é só para mostrar. Essa aqui vai ser... aí tem a simulação com aceleração, né? Igual vocês viram lá, aqui embaixo, ó. Movimento, atrito e aceleração. Esse de cabo de guerra ele é muito simplesinho. Também é legal, vocês podem usar para treinar, né? Entender melhor o conceito de ação e reação. Mas esses outros três aí são mais aplicados, né, ao que é a nossa atividade, tá? E qual seria a nossa atividade? Deixa eu mostrar lá. Ei, estão me ouvindo aí, pessoal? Oi? Ah, foi. Tá indo? É porque não tá saindo aqui da tela. Tô te ouvindo. Eita. Travou aqui, peraí. Tem que atualizar a página, tem jeito não.
Oi, oi. Então, pessoal, voltou, né? Oi. Vamos fechar então. Deixa eu terminar só como é que vai ser. Então, olha só, aqui tem os links, né, para vocês acessarem. Eu vou passar esses slides para vocês. E aqui a explicação, né, como utilizar a simulação, né, já mostrei lá como é que funciona, né, para vocês entrarem e tal. Depois vocês dão uma lidinha, né, vou passar na explicação. E qual é a tarefa, né, é realizar a atividade, né, observe o módulo que a simulação deve ser feita e encontrar na parte inferior da simulação especificado o início do desafio. Cada desafio são esses probleminhas, que são esses daqui, ó. Por que está assim? Está dando erro aqui. Cheio de erro no negócio aqui, não tá bom. Pessoal, olha aí, então os desafios são, na verdade, né, probleminhas para vocês responderem, tá? Aí você vai responder no caderno mesmo, né? Você coloca lá, desafio 1, que deve ser feito para que um caixote de 50 kg entrar em movimento. Aí você vai no nível 1. Qual que é o nível 1? Puta, desculpa o palavrão, pessoal. Eu fechei de novo o negócio aqui. Vou pegar o link que eu passei para vocês, para ver se eu abro de novo, né? Então, bom, é basicamente isso. Você vai entrar, aí você vai colocar lá o que deve ser feito para o caixote de 50 entrar em movimento. Obviamente você vai ter que aplicar uma força, né? Você vai ter que ver. São coisas meio óbvias, mas assim, os níveis vão aumentando de dificuldade, tá, pessoal? Essa é a ideia. Isso, é simples, é bem simples, é bem prático mesmo. E aí vai aumentando, né, o nível de dificuldade, né? Não precisa. Claro, se você quiser fazer alguma análise, vocês ficam à vontade. Então, se você quiser entrar em mais detalhes, o que representa e tudo mais, não tem problema. É bem tranquilo mesmo, né? A ideia aqui é ser mais, vamos dizer assim, didático possível, né? O problema, a atividade, para que vocês que fique sedimentado o conhecimento relacionado à lei de Newton. E aí quando a gente entrar na parte mais avançada, né, os conceitos mais avançados também vão ter uma base melhor. E por aí vai, ó. Aí tem o desafio 2, aplique uma geladeira de 200 kg, aí lá no nível 2, né? Aí depois a gente vai para o nível, nível 1. Aí tem o nível 2, que seria, né, que uma força 100 newtons em uma geladeira de 200 kg, qual será a aceleração dessa geladeira? O que se deve fazer para que a geladeira volte a ficar em repouso, né? São questões relacionadas à lei de Newton. Aplique uma força de 100 newtons em qualquer objeto, em seguida reduza essa força a zero. O que acontece com a velocidade enquanto a força é aplicada? O que acontece com a velocidade quando a força é zero? São todas questões bem conceituais, tá? Aí depois aí você tem nível 2, né? Aí tem o nível 3, ó. Aplique em um caixote de 50 kg uma força de 150 N. Observe o que acontece com a aceleração e a velocidade. Após a observada, aplique a mesma força, né, em um balde de água com 100 kg. O que acontece com a aceleração no balde de água? O que causou a mudança entre os dois casos, né? Por aí vai, até o nível 3 são 9, né, desafios. E aí tem o desafio extra, que é 1 e 2. Desafio extra 1 e 2. Então, são esses, não são... Não tem nada de muito difícil não, Vinícius, é tranquilo. Você vai ver que não tem, assim, o desafio 9, que eu acho que tem uma questãozinha mais pegada aí para vocês discutirem, tá? E basicamente você vai ter que usar lá o simulador para analisar experimentalmente, né, virtualmente, esses experimentos aí. Tá bom, galera? Dúvidas aí?
semana que vem, né? Semana que vem vocês entregam. Até semana que vem, pode ser? Não tem nada demais, assim. O prazo é pra vocês fazerem, tá? Se deixar sem prazo, você sabe como é que é, né? Não vou ficar... Vão ficar né, como vocês mesmos dizem, papo reto, né? Tem que ter um prazo. Então o prazo é segunda-feira, tá? Vou postar hoje mesmo a atividade. Aí é isso, vocês mandam no Canva. Mas olha só, pessoal, dessa vez tenta fazer em PDF e mandar tudo em um arquivo só. Né? Acho que foi algum de vocês aí que me deu essa sugestão e eu achei muito melhor assim, óbvio, né? Você posta uma coisa só e na hora de eu estudar e corrigir, eu baixo um arquivo só e corrijo tudo de uma vez. Não há muita confusão. Vários arquivos menores. Tá, eu vou postar no Canvas esse slide, né, e a atividade. Já está pronta, eu só vou publicar agora, tá? Já vai aparecer para vocês aí. Tá bom, rapaziada? Acabou, né? Tem mais esse slide aqui e finaliza. Isso mesmo. Bom,